Poucas pessoas odeiam realmente a Igreja Católica. Muitas odeiam o que pensam ser a Igreja Católica. Se aquilo que elas pensam ser a Igreja Católica realmente o fosse, eu também odiaria. Estas palavras de Fulton Sheen ressoam profundamente no coração de todos aqueles que, em algum momento de sua caminhada, se viram diante dos mistérios, desafios e percepções da Igreja. Muitas vezes, o desconhecimento ou a má compreensão alimentam preconceitos e a verdade, envolta por séculos de história, se revela apenas àqueles dispostos a buscar com sinceridade e humildade. A Igreja Católica, longe de ser apenas uma instituição terrestre ou um conglomerado de regras e ritos, é, em sua essência, um mistério vivo, enraizado no próprio Cristo. Ela não nasce de uma ideia humana, mas do desejo divino de reunir todos os homens e mulheres sob o mesmo rebanho, guiados pelo bom pastor. Assim, ao longo dos séculos, a Igreja viveu, sofreu e triunfou, não por seus próprios méritos, mas pela graça e promessa de seu fundador. Para compreender a profundidade da Igreja, é necessário enxergá-la em suas três dimensões: militante, padecente e triunfante. Estas realidades não são apenas conceitos teológicos, são expressões vivas da comunhão dos santos, respaldadas tanto pela Sagrada Escritura quanto pela tradição apostólica. A Igreja militante é aquela que caminha na terra. É formada por todos nós, peregrinos neste mundo, lutando diariamente contra as tentações, o pecado e o mal. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, escreve São Paulo a Timóteo, lembrando-nos que a vida cristã é, antes de tudo, uma batalha espiritual. A Igreja militante é chamada à santidade no meio das tribulações, sustentada pela oração, pelos sacramentos e pela força da comunidade. Ela é visível, palpável, está nos altares, nos confessionários, nas pequenas paróquias de interior e nas grandes catedrais. É o corpo de Cristo que sofre, ama, serve e espera. A Igreja padecente, por sua vez, é composta pelas almas que partiram desta vida em amizade com Deus, mas ainda passam pelo processo de purificação, no purgatório. Elas já não podem fazer nada por si mesmas, mas contam com as orações e sacrifícios da Igreja militante. Em verdade vos digo, não sairá dali até que pague o último centavo, disse Jesus, referindo-se à necessidade de purificação após a morte. O vínculo de caridade não se rompe com a morte. Ao contrário, se intensifica. A Igreja, portanto, é chamada a rezar por seus defuntos, oferecendo missas e súplicas por suas almas, num gesto de profunda solidariedade e amor. Por fim, a Igreja triunfante é aquela que já alcançou o céu, formada pelos santos, anjos e todos aqueles que contemplam Deus face a face. Ao vencedor, concederei sentar-se comigo no meu trono, diz o Senhor no Apocalipse. Estes são os que perseveraram até o fim, que não se deixaram abater pelas tempestades do mundo e agora vivem na glória eterna. Eles intercedem por nós, inspiram-nos com seus exemplos e, junto com Maria, a mãe da Igreja, nos apontam o caminho seguro para a eternidade. Essas três dimensões da Igreja não são estanques. Elas se entrelaçam numa verdadeira comunhão dos santos, expressão da unidade do corpo místico de Cristo. É um mistério que atravessa o tempo e o espaço, unindo vivos e mortos, céu e terra, em torno do mesmo altar, do mesmo sacrifício, da mesma esperança. Tudo isso é respaldado não apenas por palavras humanas, mas pela própria revelação. As Sagradas Escrituras são claras ao mostrar a Igreja como coluna e sustentáculo da verdade, como afirma São Paulo em sua carta a Timóteo. Jesus, ao instituir os apóstolos, prometeu estar com eles até o fim dos tempos e deu a Pedro as chaves do reino dos céus, sinal de autoridade e continuidade. Ao longo dos séculos, a tradição apostólica, transmitida fielmente de geração em geração, confirmou aquilo que a Escritura revela. Os concílios ecumênicos, desde o primeiro em Jerusalém, passando por Niceia, Trento e Vaticano II, serviram como faróis a iluminar o caminho da Igreja, esclarecendo verdades de fé,
combatendo heresias, aprofundando o mistério de Cristo. Neles, a ação do Espírito Santo se fez presente, guiando os pastores e fiéis para que a fé não se perdesse nas areias do tempo. A Igreja Católica, portanto, não é uma invenção de homens, mas uma obra divina, sustentada pela promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É verdade que, ao longo da história, muitos de seus filhos e filhas falharam, e escândalos macularam sua imagem. Mas a santidade da Igreja não depende da virtude de seus membros, e sim da santidade de Cristo, que a santifica e purifica constantemente. Buscar a verdade da Igreja é, em última análise, buscar o próprio Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Igreja é seu corpo, seu sacramento, seu reflexo no mundo. Fora dela, a plenitude dos meios de salvação não se encontra, pois nela estão os sacramentos, a palavra, a sucessão apostólica, a comunhão universal. Em tempos de dúvida, é fundamental recordar que a Igreja é mãe e mestra. Ela acolhe, orienta, corrige e cura. Em seus ensinamentos, encontramos não apenas doutrinas, mas vida, não apenas normas, mas misericórdia. A tradição apostólica não é um peso morto, mas um rio vivo que nos conecta aos apóstolos, aos mártires, aos santos de todas as épocas. Hoje, diante das incertezas do mundo, a Igreja Católica permanece como um farol de esperança. Não por causa de seus méritos humanos, mas porque nela habita o Espírito Santo. Ela continua a proclamar a verdade, a celebrar a Eucaristia, a perdoar os pecados, a cuidar dos pobres e a defender a dignidade humana. E, acima de tudo, permanece aberta a todos os que desejam encontrar o sentido último da existência. Portanto, antes de julgar, é preciso conhecer. Antes de rejeitar, é preciso buscar. E, ao encontrar a Igreja em sua verdade, descobre-se não apenas uma instituição, mas uma família universal, peregrina, sofredora e gloriosa, chamada a conduzir todos os homens à plenitude da vida em Cristo. Que a citação de Fulton Sheen continue ecoando em nossos corações, lembrando-nos de que a verdadeira face da Igreja só se revela àqueles que se aproximam dela com humildade, honestidade e sede de verdade, pois a Igreja, apesar de todos os desafios e limitações humanas, é por desígnio divino o caminho consolidado para Cristo.